Nesta semana, o deputado federal Othoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, foi hostilizado por parlamentares e abandonou um grupo de WhatsApp da oposição. Tudo começou na semana passada, quando ele fez uma oração pelo presidente Lula, no dia em que foi sancionada a lei que instituiu o Dia da Música Gospel no Brasil. Em entrevista ao jornal Jovem Pan, o deputado disse que cumpriu o papel republicano e que a função da igreja é manter um diálogo, mesmo que seja a igreja opositora ao governo. Eu quero muito a opinião do João Belucci, que entende muito bem destes assuntos. Como é que fica a situação do deputado? Orou pelo presidente, a turma não gostou e isso gerou ali uma discussão se deveria ou não se aproximar, se deveria ficar distante na oposição, como faz a maioria destes parlamentares de oposição. E aí, João Belucci? Ele correu um risco enorme, né? O Othoni, ele também elegeu pai e filho lá no Rio de Janeiro, né? Com vinha gigante assim, Othoni, filho, Othoni, pai, e ele junto lá. Aí o eleitor votou e elegeu os outros dois também para vereador e deputado estadual, e ele é federal. Ele era muito próximo do Bolsonaro, me parece um movimento bastante arriscado dele. Agora, ele foi o ponta de lança, porque grandes líderes evangélicos no Rio de Janeiro também apoiaram o Eduardo Paes. Muitos deles não apareceram, o próprio Malafaia falou que ia ficar numa posição neutra, depois de em várias eleições apoiar o Eduardo Paes. Se você fala que vai ficar neutro numa eleição em que um está com quase 60%, 70% e o outro 30%, você tomou uma posição, então você franqueou esse apoio. Acho que ele se queimou bastante, viu? Foi muito arriscado para ele. Ele vem sofrendo, né, muitas críticas de outros líderes do segmento evangélico. Eu lamento essa cerimônia também que aconteceu ali, porque você vê, esse é o retrato da política brasileira, é o dia do cantor gospel. Eu não sei qual que seria a utilidade de mais uma data festiva, e tem muitas pessoas de esquerda nas igrejas evangélicas também, mas na minha visão não coadunam muitos os valores de esquerda com o nicho evangélico. Agora, ele arriscou, se ele vai ser punido na urna ou não é uma outra história, até porque o Rio de Janeiro tem muitas particularidades, né, ali eleitorais. Você sabe que, no meu ponto de vista, a instituição do Dia da Música Gospel tem mais ou menos a finalidade para o governo da instituição, da sanção da lei da Marcha para Jesus, por exemplo. Porque isso aí, pelo presidente da República, vai ser utilizado, sabe quando? Só no debate político daqui a alguns anos, quando alguém falar alguma coisa, ele falar, eu defendi os evangélicos, porque eu que assinei a sanção da lei. A Marcha para Jesus, por exemplo, que foi tão citada nas palavras do presidente da República nos últimos debates, nunca recebeu a visita do presidente Lula. Ele nunca foi. Convidado protocolarmente, foi convidado pela organização do evento e ele nunca foi. Diferentemente do Bolsonaro, do Tarcísio, que está lá, pelo menos agora na gestão do governo, todos os anos, que é o maior encontro dos evangélicos do Brasil, a Marcha para Jesus realizada aqui em São Paulo, liderada pelo apóstolo Estevão Hernandes e com o apoio de centenas de outros líderes. Quando é na prática, a gente não tem. Mas daí fica naquela coisa do discurso, né? Eu assinei a lei, eu instituí o dia. Na prática não quer dizer nada. Mas eu vou parafrasear o próprio Belucci. Eu acho que essa questão do Othoni e do Dia do Músico Gospel é a ponta de lança de uma aproximação que o governo faz com o eleitorado evangélico. Se nós olharmos, os grandes jornais na última semana noticiaram algumas vezes essa aproximação. Presidente Lula e outros membros do governo têm feito gestos ao eleitorado evangélico. Inclusive, se o presidente Lula pudesse escolher dentre os pré-candidatos do Centrão alguém para ocupar a presidência da Câmara, teria optado pelo Marcos Pereira e não necessariamente pelo Hugo Mota, que o fará. Então, nós falamos aqui no dia de hoje que a esquerda tem assumido aos poucos um pouco a pauta da segurança pública, o mesmo se faz em relação ao eleitorado evangélico. Então é um movimento orquestrado e nós acompanharemos cada vez mais sinais nesse sentido. Só que o governo quer se aproximar dos evangélicos, isso é claríssimo. Eles querem se aproximar dos evangélicos. A dificuldade está em achar algum desses líderes políticos evangélicos com disposição de se aproximar do governo. Foi o que aconteceu agora com o Othoni de Paula e por isso mesmo é que ele tem sido massacrado pelos seus pares, principalmente da bancada evangélica, de que não deveria se aproximar do governo porque
os princípios não seriam exatamente os mesmos. Mas posso só fazer uma correção. Do Ottoni, ele foi expulso do grupo dos parlamentares de oposição e não dos parlamentares evangélicos. Ele saiu do grupo. Mas esse movimento, ele é mais incisivo por parte dos parlamentares do que por parte dos evangélicos. É porque, assim, se a gente pega a oposição é um gênero onde tem várias espécies, né? Então, a gente tem o grupo da bancada evangélica, a gente tem o grupo dos ruralistas, a gente tem o grupo dos conservadores, a gente tem... Nos evangélicos não há uma unidade, né? Exato. Não há uma unidade. Mas eu vejo aí... Podemos considerar talvez um oportunismo político do presidente Lula ao fazer isso, ao buscar essa aproximação, que não sei se vai ter um efeito muito grande. Agora, da parte do Ottoni de Paula, eu não sei se não é também um pouco de patrulhamento demais sobre a pessoa dele. Porque, afinal de contas, ele está fazendo uma coisa que não vai ser importante, não vai mudar os rumos da religião, nem do país, mas me parece que não faz nenhum mal para o país propriamente, não atrapalha ninguém, não cria restrição. Ele foi o coordenador da campanha do Paz e tem um grupo muito grande, sem dúvida nenhuma, que gostaria de ter esse dia da canção gospel, como tem. Então eu vejo que é principalmente patrulhamento desnecessário. Eu acho que o Ottoni tem o direito de fazer o que quer e deixe os seus fiéis seguirem seus caminhos e paremos de dizer aos outros o que eles têm que fazer o tempo inteiro. Precisamos respeitar a vontade de cada um, senão não seremos democráticos de verdade. Ele ficou como líder desse movimento, mas tem muitos por trás também. O problema dele é o histórico, né? Só tem uma questão aí, o Gesualdo, o Diogo e a Cássio. Paremos de dizer aos outros o que eles devem fazer. A questão é, quem elegeu ele não esperava esta conduta dele. Então tem uma questão de compromisso com o seu eleitor, não tem ou não? Até aqui o patrulhamento foi dos seus pares e não dos seus eleitores. Não, mas eleitores, as redes, meu amigo... Se for dos seus eleitores... Eleitor tem também ou não, João Belucci? Os eleitores têm todo o direito de escolher, deixar de segui-lo, perfeitamente. Mas ele tá agora, ali, mas o cara passa de outros também. Pessoa. Essa é a questão. Mas O que soa mais demagógico nessa declaração dele é o histórico. Olha a frase dele nas eleições passadas. Se o Lula aparecesse na frente dele, ele disse assim: ele ia pegar pistola e meter o chumbo no Lula ladrão. Primeiro que isso não é uma fala de um pastor que tem que pregar amor, né? E esse é o histórico que ele construiu e que soa muito hipócrita e demagogo depois fazer um discurso de aproximação com o Lula, tendo ele próprio dito isso. E quando o Cássio fala dessa possibilidade ou dessa tentativa do governo se aproximar dos eleitores mais evangélicos, vamos lembrar do Quaquá, lá em Maricá, que foi eleito prefeito, um dos poucos prefeitos eleitos em grandes cidades do PT, que foi com grande apoio dos evangélicos e buscando apoio dos evangélicos. O que mostra já essa quebra de paradigma que o PT tem buscado, né? Tem isso também. Agora, vocês acham que ele ganha ou perde com isso? Porque está se aproximando do presidente da República, mas está sofrendo uma pressão dos seus, as eleições da sua base. De 2024 foram as eleições do Centrão. Qual que é o grande trunfo do Centrão? Emenda Pix. Se o governo fizer gestos no sentido dele ter acesso à emenda, ele vai cativar um novo eleitorado. E aí, Guilherme Mendes, a sua avaliação? Eu não entendo a crítica porque o que o Ottoni falou seria o óbvio. A igreja não é nem do PT, não é o que está aí, nem do PT, nem do Bolsonaro, nem de ninguém. Aliás, a igreja não deveria sequer ter uma atuação política tão enfática como tem. Essa aproximação dos líderes evangélicos na disputa do poder, com manifestação expressa de apoios de candidatos, isso para mim é muito estranho e é algo novo, porque as outras religiões, sobretudo a igreja católica mais tradicional... O catolicismo tem vários líderes que apoiam candidatos petistas, mas não dessa forma, não dessa forma. Fazer de evento religioso palanque político, o Kobayashi citou aqui a Marcha para Jesus, ou então pastores irem pedir nos seus púlpitos diariamente, recebendo candidatos. Isso é algo muito estranho para mim, porque eu acredito no Estado laico. Cada um pode ter a sua fé, como o Diogo bem falou, ninguém deve dizer o que o outro deve fazer. E se quiser dizer dentro de uma esfera religiosa, só poderia e valores, sindicato, né? Okay, igreja pode também, pode em todos os lugares. Mas o sindicato é uma instituição política, pode, né? E por lei não pode também. Não, mas não se pede voto em igreja, isso é crime eleitoral. Como não se pede? Abertamente se pede. O Ministério Público investigue, na prática não pede. Abertamente, tanto é que existe a figura dentro da jurisprudência e da legislação eleitoral do abuso do poder religioso. Isso é
tão flagrante, isso é tão comum, que se criou jurisprudencialmente e doutrinariamente uma figura para enquadrar o tipo de influência que esses líderes exercem no livre-arbítrio dos seus fiéis. Guilherme Mendes. Que é exatamente o que o Diogo estava falando. Só que a gente tem que fazer uma avaliação cuidadosa aqui. Porque existe a figura do abuso do poder religioso, uma criação jurisprudencial, isso não está na lei, apesar de ser discutido no novo Código Eleitoral, em debate no Congresso Nacional. Os juízes eleitorais, os tribunais eleitorais reconhecem a existência desse abuso do poder religioso, mas não é todo pedido de voto de um líder religioso que é abuso do poder religioso. O abuso, ele só se caracteriza quando o líder religioso impõe aquilo como se fosse uma vontade divina, que a pessoa, se não fizer aquela escolha, estará pecando, estará, de alguma maneira, sendo punida religiosamente. Então, em casos extremos, há o abuso do poder religioso. O fato de uma igreja, de um líder ter um apoio a um candidato ou outro, por si só, não é abuso do poder religioso, inclusive segundo os critérios adotados pela jurisprudência. É porque a igreja CNPJ não tem candidato, o que pode é o líder simpatizar com algum candidato, e a igreja pode ter seus representantes, como todos os segmentos pode e deve ter. E a igreja hoje é constituída como entidade da sociedade civil, assim como todas as outras. Só um último parênteses, esses grandes líderes não estão com a maioria dos fiéis. A maioria dos fiéis evangélicos estão nas pequenas e médias igrejas. Então, muitas vezes, igual o Malafaia quer se classificar como grande líder dos evangélicos, não é o líder da sua igreja. E só para acrescentar esse movimento de aproximação do governo ou do presidente, ele disse uma frase muito simbólica 2 ou 3 dias atrás, que não houve na história ninguém mais de esquerda do que Jesus Cristo. E o presidente Lula tem toda razão, porque diferente da teoria da prosperidade, que embasa muito dos discursos religiosos do Brasil afora, Jesus Cristo foi uma pessoa que pregou a comiseração, pregou o apoio aos excluídos. E são valores que hoje são colocados dentro do rótulo da esquerda. Espera só um pouquinho. Não pediu voto. Eu acho muito interessante isso aí. Quando alguém diz o seguinte: a igreja não pode se misturar com a política porque o pastor ele deve se ater às suas responsabilidades religiosas. O Estado é laico, ele tem que cuidar da sua vocação. Aí o presidente, que é um político, pode entrar em questões teológicas para dizer se Jesus era de direita ou de esquerda. E aí? Mas é diferente, porque Jesus Cristo não pertence a nenhuma igreja. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Falar em nome de Jesus em proveito próprio, isso é altamente abominável. Mas não é desrespeitar os próprios líderes? Claro, mas por quê? É uma interpretação. Os líderes religiosos fazem livre interpretação tanto do texto bíblico quanto das atitudes de Jesus Cristo. O que o presidente só falou é que Jesus comungava de valores que hoje são valores da esquerda. Agora, essa é uma interpretação dele. Ele não é líder religioso. Meu querido Guilherme, não é líder religioso. Jesus não pertence a ninguém, assim como a liberdade não pertence a ninguém. Então, por que o presidente pode fazer as suas manifestações livres e soltas, como deve acontecer em qualquer democracia, mas o pastor não pode fazer as suas manifestações? O pastor pode e faz. O pastor pode. Os pastores podem e fazem. Jesus repartiu o pão, não a pobreza. Eu igual à esquerda, por isso não seria a esquerda. Usar o nome de Jesus para pedir votos. Eu posso usar o nome de Jesus para dizer que ele é do meu partido, mas o pastor não pode falar, o gerente da empresa não pode falar. Não, o gerente de uma empresa pode pedir votos aos seus colaboradores. Pedir voto. Ele pode declarar o voto e dizer: eu acho bom votar neste, por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Ele não pode condicionar a votação nem subsidiar, nem fazer investimento. A uma hora extra ou qualquer outra, de forma alguma. Nem dizer que se não votar assim poderá perder o emprego. Isso não. O pastor também é um ser humano. Ele pode declarar o voto e pode pedir o voto. O que ele não deve fazer é, como disse o Kobayashi, subjugar as pessoas, pressionar as pessoas a dizer que se vocês não votarem, vocês estarão em pecado e assim por diante. Agora, pedir o voto, todas as pessoas têm que ser. Então, tem muito cuidado, que a gente tem mania de querer proibir os outros de fazerem isso, de fazerem aquilo e mais aquilo. Temos que respeitar a liberdade das pessoas. Para a gente fechar esse assunto, Acácio Miranda, imagine só, uma disputa
eleitoral em que há dois candidatos, um que defende pautas de aborto, por exemplo, e o outro que não. E aí, ali o pastor diante da sua igreja com questões teológicas de sua vocação e alguém lhe questiona sobre esta pauta que está tomando o noticiário. Será que ele não pode dizer que, olha só, o que a Bíblia diz, segundo a nossa doutrina, segundo a nossa crença, é isso, isso e isso está de acordo com o que diz candidato A ou B. Se fizer isso, não pode, é abuso do poder, é avançar os limites da igreja? Acácio Miranda, quero só a avaliação sobre o abuso do poder político como jurisprudência surgiu... Religioso, né? Abuso do poder religioso como jurisprudência surgiu primeiro partindo do princípio que o pastor pedia votos no púlpito. Depois, com o passar dos anos, com o aperfeiçoamento dos mecanismos de pedido de votos e, óbvio, com o aperfeiçoamento da jurisprudência, passou-se a entender que há abuso do poder religioso quando o líder religioso impõe o seu dogma como uma sobreposição à vontade daquele eleitor. Então, mais ou menos no sentido de, olha, Deus conversou comigo aqui, pediu que eu apoiasse o candidato Nelson Kobayashi, então vocês, como fiéis aos meus dogmas, devem apoiar o Nelson Kobayashi. Como forma de você ludibriar a vontade, a liberdade que o eleitor tem a partir de dogmas religiosos, o que traria uma imposição. Óbvio, nós sabemos que essa não é a sistemática adotada em 99% dos casos no Brasil. Me incomoda a participação muito efusiva de líderes religiosos de qualquer dogma na atividade política, seja o Papa, seja um pastor, porque eu acho que a fé vai muito além dos problemas mundanos que são aqueles resolvidos pela atividade política, mas também é tapar o sol com a peneira, falar que não há uma vinculação neste momento. Há uma vinculação em diversos espectros religiosos e o que a gente não pode é utilizar a religião e a política como forma de divisão. Há liberdade, a gente tem liberdade religiosa, o Brasil é um estado laico, a igreja, seja ela qual for, não pode se apropriar do Estado, mas dentro dessa liberdade, as pessoas de todos os dogmas religiosos, seja o líder da igreja, seja um membro da igreja, têm amplas condições de externar e manifestar o seu posicionamento político. Pediu, João. Não, pedi, veja, porque me parece uma coisa bastante direcionada essa questão do chamado abuso religioso para os evangélicos, até porque você tem diversas religiões, né, diversas matizes e poderia se argumentar em todas elas, e é sempre direcionado para esse negócio da questão do evangélico. Acho que a legislação é muito proibitiva, deveria ser muito mais livre, como o Diogo colocou, cada um vota em quem quiser, todos os segmentos têm que ter os seus representantes, nenhum CNPJ pode pedir voto, é sempre, a pessoa pode indicar o líder religioso, o líder empresarial, seja lá qual for, líder sindical, líder enfim, de cultos de matizes africanas, podem indicar, eu tenho simpatia por esse candidato, comunga dos nossos valores, vai nos orientar lá, até porque todos os segmentos acabam orbitando com o poder público, né? Esses grandes eventos que tem de música gospel, por exemplo, todos são custeados pelo poder público, pelas prefeituras. Então, é importante que tenham seus representantes, defendam seus valores, e no caso do Ottoni, o que ele colocou, o argumento faz até sentido, porque ele falou, o argumento que ele utilizou faz sentido, que ele falou, as grandes pautas dos evangélicos estão na seara de federal, né? Não estão aqui no municipal para defender o Eduardo Paes. Agora vamos saber se na urna ele vai sofrer alguma penitência por conta disso ou não. Ô João, só rapidamente, o leading case não trata dos evangélicos, viu? O abuso do poder religioso surgiu em outro espectro religioso. Depois, se eu não salvo com 99% de convicção, num templo de Umbanda, salvo teve um do Valdemiro que foi condenado. Não, foi depois, mas o leading case, o caso que foi para o plenário do TSE e serviu para balizar a jurisprudência, não era evangélico. O deputado que foi condenado, o Franklin, se não me engano, de Minas, foi depois, mas com base nele. Usaram a jurisprudência consolidada para que ele fosse condenado.